Quando começamos a plantação da nossa igreja, nós tínhamos o desejo de criar uma comunidade que conseguisse conciliar o conteúdo bíblico, toda a boa tradição cristã, que sempre foi importante para nós, com uma forma que nos desse liberdade de expressar a nossa personalidade, que nos desse satisfação e, principalmente, uma igreja da qual os nossos filhos tivessem orgulho. Nós sabíamos que ia ser um grande desafio, mas também estávamos determinados a obedecer ao nosso chamado e realizar o nosso sonho. Em 2019, 21 anos depois, a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória, algumas coisas que fizemos e que nos ajudaram a conseguir ser bem-sucedidos nesse objetivo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Estamos tão felizes de estar aqui. A gente tem comparecido ao CTP há alguns anos, com os nossos amigos Ricardo Agreste, Sônia Agreste, minha musa inspiradora, minha amiga. Mas esse ano é bem especial, a gente nunca esteve aqui em cima, né, amor? Primeira vez. É uma alegria para mim estar com vocês outra vez. Nós tivemos que fazer uma mudança na programação, dividimos um Ricardo Barbosa e deu Viviane Fabrini aqui. Então, a gente está muito feliz de estar com vocês para compartilhar um pouco da nossa história dentro desse tema de revitalização da família, tão importante para a nossa própria família e para as famílias da igreja. Então, a gente está muito feliz de poder compartilhar esse tempo com vocês agora à tarde. Nós somos de Niterói, no Rio de Janeiro. Acho que vocês perceberam pelo casaco, né, gente? Que eu venho de um lugar bem quente. E nós estamos casados há quase 25 anos e há 21 anos plantamos a nossa igreja plena no bairro de Icaraí, em Niterói. E começando já esse momento, quando a gente pensou em uma plantação, a gente tinha alguns sonhos na alma. Hoje, mais cedo na trilha, eu falei que uma das marcas de um líder que planta ou que cria equipes saudáveis e frutíferas é que ele vive para realizar sonhos. Os sonhos são muito importantes para nós. São os sonhos que fazem a gente perder o sono, são sonhos que fazem a gente alcançar coisas absolutamente novas, que empolgam o nosso coração. Então, nós começamos esse trabalho com um sonho, como um casal. A gente queria muito uma igreja que tivesse uma base teológica sólida, que a gente não ficasse preocupado com os modismos, com os movimentos que mais enchiam a igreja, mas que a gente de fato pregasse a Bíblia, que a gente realmente tivesse uma identidade teológica definida, que nos fizesse angariar respeito e que nos desse também a confiança de que estávamos trilhando um caminho bastante sólido biblicamente. Nós sabíamos que isso ia ser bastante difícil, porque nós começamos a trabalhar com plantação de igreja. Bem, eu especificamente comecei a trabalhar com plantação de igreja quando eu tinha 18 anos. E eu vou fazer 48, então há 30 anos atrás eu comecei a trabalhar ajudando o meu cunhado na plantação de igreja. Mas desde que nós nos conhecemos, isso foi em 92, nós começamos a trabalhar com plantação de igreja juntos, como auxiliares. E aí, em 98, nós fomos plantar a nossa igreja em Icaraí. Então a gente sabia, tinha uma noção que a coisa não ia ser muito fácil. Então a gente já tinha algumas coisas na mente. Nós víamos algumas igrejas e às vezes tivemos em cultos da nossa igreja da época, em que a gente dizia, eu jamais traria um amigo a esse lugar, porque a igreja não tinha nada a ver com o que acontecia da porta para fora. Eram igrejas muito descontextualizadas, e a gente tinha um pavor disso. O nosso sonho era da gente construir um sonho, uma igreja que tivesse muito contextualizada com a calçada, com a rua, com o lugar em que a gente vivia. E pela graça de Deus, nós tivemos a oportunidade de plantar a igreja no mesmo bairro onde nós fomos criados. Então isso nos deu uma vantagem gigante, porque uma das coisas mais importantes na plantação da igreja é o plantador e a plantadora conhecerem bem o contexto, saberem bem onde estão. E nós éramos dali, e aquilo foi para nós um grande facilitador. Outra coisa que era muito importante para nós queríamos ter uma igreja da qual os nossos filhos tivessem orgulho. Quando nós começamos a plantação em Icaraí, nós tínhamos quase 4 anos de casados, uma menina de 1 ano e meio, um menino de 3 meses. E a gente tinha essa consciência de que era muito importante para nós que eles amassem a igreja e crescessem dentro da igreja. Eu fui criada no Evangelho e vi muito filho de pastor se afastar, se revoltar.
né, se rebelar com o que eles tinham vivido, com a diferença entre casa e igreja, principalmente da ausência do pai. Então, desde o início, a gente se tornou isso um ponto muito importante na nossa plantação. Nós estávamos sempre juntos, entendemos que o chamado era nosso. Eu, particularmente, abri mão de carreira para trabalhar com a plantação de igreja. Fabrini é pastor integral, se tornou, naquela época, pastor integral, e a gente tinha um sonho e conseguimos, pela graça de Deus, realizar uma igreja da qual os nossos filhos tivessem muito orgulho, na qual eles quisessem não só congregar, mas também trazer os amigos para congregar. E no início a gente já tinha algumas coisas pré-definidas. Seria uma igreja que valorizaria muito a pregação e o ensino da Bíblia, uma igreja que valorizaria uma vida de santidade. Nós teríamos um espaço para a criatividade, que para nós é um valor, mas dentro dos limites do que a Bíblia estipulava que uma igreja deveria fazer e podia fazer. E aí isso tudo gerava uma busca por santidade de vida muito séria, que temos buscado até hoje. Uma igreja comprometida com a plantação de novas igrejas. Então nós tínhamos esse ideal no início das coisas. A gente queria que fosse essa igreja que tivesse uma forte identidade ligada à pregação e ensino da Bíblia, uma igreja de vida com Deus, uma vida santa, e que plantasse outras igrejas. Nosso processo de plantação começou dentro de uma denominação que se iniciava, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, lá para as 20h. A gente começou um trabalho dentro de um processo que tinha muito mais paixão que metodologia. Tudo isso daqui que está acontecendo, todos os treinamentos que o CTPI vem oferecendo há praticamente 15 anos, nós não tivemos nenhum. Então a gente foi com muita paixão, com pouco método. E nós éramos 2 jovens, eram muito novinhos. Quer falar? De vez em quando a gente olha para as fotos daquela época, gente, a gente fica assim, meu Deus, como é que esse povo acreditou na gente? Éramos 2 crianças, porque a gente se casou, a Fabrini tinha 21, eu sou 1 ano mais velha que ele. 2 anos depois tivemos a nossa filha, 1 ano depois nosso filho, e aí com 3 meses do nosso filho a gente foi plantar a igreja, que foi o nosso 3º bebê. Então eram 2 crianças carregando 2 bebês. E uma coisa que a gente sabe como pastor, é que pastor fica melhor, em tese, ele deveria ficar melhor com o tempo. Não, mozinho, você melhorou muito com o tempo. Obrigado, amor. A gente... Até perdi o que eu estava dizendo. Chega, gente, nós vamos para casa. Perdi as forças agora aqui. Pastor com o tempo fica melhor. E eu me lembro de muito novinho pregando, e as pessoas olhavam e diziam, muito novo, muito novo. Eu orava para Deus me dar cabelo branco. Eu falava, Deus, me dá cabelo branco logo, me envelhece logo, porque éramos muito novinhos, isso era muito difícil. E para juntar, nós tivemos filhos logo cedo. Olhando para trás, isso foi muito benéfico, que os nossos filhos tivessem nascido logo. Mas a gente percebeu também que a Plena seria o nosso 3º bebê. E foi assim, desde o início a gente sabia, tinha essa consciência de que plantar a igreja é como ter um filho, e a gente tratou a igreja como um filho. Foi muito importante isso para a gente, porque a gente se empenhou, se dedicou, mas, por outro lado, também, a gente entendeu que o processo de plantação era o mesmo processo da criação dos nossos filhos. Então, a gente criou algumas regrinhas e seguimos essas regras. E a primeira regra seria, cuide de você. Estabelecemos isso. Antes de cuidar da igreja, antes de cuidar dos nossos filhos, nós vamos cuidar individualmente de nós. E cuidamos. A gente continuou fazendo o exercício que a gente sempre gostou de fazer. Nós fomos criados na beira da praia. É uma cidade em que todo mundo se exercita. Fomos criados com essa cultura. A gente continuou se cuidando. A gente continuou fazendo exercício. A gente continuou fazendo a nossa devocional individual. A gente não abriu mão disso. Também continuamos fazendo a nossa individual como casal. Continuamos individualmente e intelectualmente nos desenvolvendo, buscando, fazendo curso. A gente cuidou da gente individualmente. A gente vai desenvolver isso daqui a pouquinho. Você já está adiantando, vai me complicar no slide aqui. Tá? A gente estabeleceu uma outra regra, cuide do casamento. Outra regra. E, gente, isso daí não recebemos pronto, não. A gente foi descobrindo no esquema da tentativa, da discussão, do desencontro. Vamos sentar aqui e resolver. O que é importante, a gente foi consertando o avião em pleno voo. Tá? A gente também estabeleceu uma outra regra, cuide dos filhos, cuide da igreja. Esta ordem para nós foi muito importante e eu acredito que a ordem seja importante para vocês também. Então vamos lá, primeira regra, cuide de você. Na questão do cuide de você é muito interessante, porque como plantadores ou como missionários de uma forma geral, mais especificamente como líderes, nós somos treinados a buscar o reino em primeiro lugar acima de todas as coisas. Agora é bem interessante que a gente perde a visão de que cuidar do líder é cuidar do reino.
Cuidar bem de você é cuidar da igreja. Se você não estiver bem, a sua igreja não vai estar bem. E para a gente isso é muito complicado, porque você se sente sempre culpado, sempre achando que está colocando o reino em segundo lugar. A gente teve que trabalhar muito bem isso nas nossas mentes para poder fazer a coisa funcionar. E a gente no CTPI, ali na diretoria, vinha conversando sobre tema. Qual seria o tema para a conferência desse ano? Nós falamos sobre várias coisas e começamos a ver, viajando pelo Brasil, atendendo a várias denominações, que o quadro de esgotamento dos pastores vinha crescendo, que os relatos de cansaço vinham aumentando e, como alguém disse ontem, cada vez mais cedo. O estresse esgotando os pastores, os casais, cada vez mais cedo. E eu me lembro de ter trabalhado pelo CTPI com uma denominação e num determinado encontro com eles na cidade deles, conheci um pastor com o qual conversei paralelamente. Ele fez algumas perguntas, eu dei algumas respostas difíceis do que eu achava que precisava ser feito, e depois de um ano voltei para conversar de novo com outro treinamento, com outra turma. Perguntei por aquele colega e todos na mesa ficaram quietos e disseram: você não está sabendo de fulano? Eu falei: não. O que houve com fulano? Fulano se matou. Aquilo foi um choque para mim. Um choque. Aí eu comecei a ver que aquilo realmente estava acontecendo. E dessa vez aconteceu com alguém que eu conhecia, porque eu comecei a ouvir pastores dizendo: olha, um amigo meu se matou, o pastor de igreja tal se matou. Por quê? De alguma forma a gente entendeu o recado de maneira equivocada. De alguma maneira a gente assimilou a mensagem de que é bonito, é bom que a gente se martirize ao ponto de nos esgotarmos completamente. A gente se orgulha muito de sofrer pela igreja e se sente muito culpado quando é servido pela igreja. De uma maneira geral isso acontece muito fortemente. No início da igreja há sofrimento, plantação, não tem dinheiro, não tem gente, não tem muita coisa. Você então começa a pedir oração, há uma compaixão generalizada, colegas começam a te ajudar, e então você começa a acender, as coisas começam a melhorar, e você percebe que aquela solidariedade começa a gerar um espírito de crítica e às vezes de inveja, e você começa a se sentir culpado pelo seu progresso. E aí a gente começa a, de alguma forma muito inconsciente, sabotar o próprio ministério. Mas a gente manteve firme esse propósito. Nós vamos cuidar de nós mesmos. Além de cuidar de nós, nós também cuidamos do nosso casamento. Isso foi muito importante. Desde o início, como eu falei, entendemos que o chamado era nosso, que a gente ia trabalhar junto, queríamos estar juntos. E à medida que os anos foram passando, o nosso casamento só melhorou. A gente sempre manteve o período devocional, a gente sempre manteve um dia para sair, para namorar, para estar juntos. Sempre tivemos uns períodos de viagem, da gente conseguir deixar os filhos e sair. Foi muito importante isso, o nosso casamento melhorou muito. A cada dia, cada ano que passava ia só melhorando. Eu falo isso sempre que converso com casais, quando a gente vai falar com casais, que não é pieguice e nem tampouco mentira, que nós não mentiríamos de forma alguma numa conferência. A gente mente sozinho, mas na conferência a gente não mente. Mas o nosso casamento vem sendo melhor a cada ano. A gente faz planos para nós dois constantemente. Nosso filho mais novo, tem 21 anos. Já ele se forma e a gente cria para que eles saiam. Isso a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto. E a gente tem um monte de plano para a gente. Então a gente realmente cuidou do casamento. A gente vai comemorar 25 anos agora, porque eu tenho um monte de homem. Boda de prata é o quê? Eu vou ajudar, são 25 anos. Então para os homens, daqui a pouquinho a gente completa 25 anos. É interessante a gente pensar sobre essa questão do casamento, porque a gente ouve uma porção de coisa dizendo que só piora, né? Que depois dos 7... Aí vem a crise dos 7 anos, e depois dos não sei quantos anos a paixão acaba. E aí, gente, toda vez que eu penso nisso, eu falo: meu Deus, mas quando é que vai vir essa crise? Quando é que vai acabar a paixão? Quando é que eu vou deixar de sentir meu coração bater toda vez que esse homem aparece na minha frente, gente? Perdi as forças de novo. A minha filha outro dia falou assim para mim: mãe, deixa eu te falar uma coisa, toda vez que papai chega, e ela acrescentou sem ofensa, quando ela falou sem ofensa, eu já tremi. Você parece um filhotinho, mãe, você fica toda diferente toda vez que ele chega. Falei: ai meu Deus, ela falou sem ofensa, se ela tivesse dito com ofensa, eu estava perdida. Outra coisa importante que a gente percebeu foi que ao longo desses 21 anos de Igreja Plena, muita gente passou por nós. Alguns deixaram muita saudade, outros deixaram cicatrizes profundas. E a gente percebeu que a gente precisava
proteger o nosso casamento desse fluxo de pessoas que passam e tem forte impacto na nossa vida. Inclusive os nossos filhos estão sendo criados para que eles passem adiante, para que eles sigam a vida deles. Então a gente lutou muito para que nosso casamento fosse protegido e a gente faz isso até hoje. E a gente tinha alguns desafios para manter o nosso casamento protegido. Por exemplo, falta de dinheiro. O início de plantação nosso foi muito difícil. Nós não tínhamos parcerias internacionais. Hoje eu vejo os projetos da Igreja Plena, onde a gente consegue parcerias no Brasil e parcerias no exterior. O obreiro vai muito mais poupado, muito mais preservado. Nós não tínhamos essa proteção. Nós vivíamos muitos meses com as nossas contas atrasadas. E aquilo me fazia muito mal. Via conta de luz atrasado, condomínio atrasado, mas as contas da igreja em dia. Foi tudo muito apaixonado e desordenado. Então esse era um desafio. Outros desafios, a gente sentia que faltava gente mesmo. Quando tinha 15 pessoas, eu ficava super animado, e eu, gente, sempre gostei de pregar. E aquilo, independente de a gente ter pouquinha gente no culto, eu pregava como se tivesse uma multidão, e aquilo me deixava muito feliz enquanto as coisas estavam acontecendo, mas sempre me frustrava o fato da igreja ter pouca gente. Em muitos momentos, Fabrício sentava de costa para a porta da igreja, e enquanto o louvor estava acontecendo, ele estava orando, e eu ficava clamando a Deus para Deus mandar mais 3, mais 4, mais 5 pessoas, porque me doía o coração ao saber assim, gente, ele vai levantar, e quando ele virar, ele vai ver que tem 10 pessoas na igreja, ele vai ficar muito triste. A gente contava até quem pedia informação. O que é isso aí? Contava tudo. Contava Teve um dia que entrou um cachorro na igreja, a gente contou o cachorro. Bêbado. Teve um dia que entrou um bêbado com uma flor na mão, invadiu o culto, eu parei de pregar, ele veio na minha direção com a flor, falei, eu vou apanhar, ele vai cuspir em mim, o que ele vai fazer? Beijou a flor, me entregou, se benzeu e foi embora. E a gente contou o bêbado também. Foi contado naquele dia. Foi contado. A falta de reconhecimento na cidade. Chegou uma família com filhos, viu a igreja miudinha, pequenininha, e disse, isso não é uma igreja? Não tem estrutura, não tem sala de aula, não tem estacionamento. E aquilo ofendia muito a gente, porque aquilo era para nós uma igreja. Também diziam que a gente era uma igreja sem poder, porque a gente não tinha culto de libertação. Vocês têm culto de libertação? Não era, eu não tive sabedoria para dizer que sim. Eu disse que não. Aí depois eu pensei, meu Deus, que besteira eu disse, porque em todo culto eu prego a verdade, Jesus falou que é a verdade que liberta, então todos os nossos cultos são cultos de libertação, mas a irmã já não voltou mais, eu não tive como dizer isso para ela, eu fiquei com isso daqui, foi uma tristeza, mas fica aí a lição, se alguém perguntar, você pode dizer, tem sim, mas diz na hora, eu pensei isso 3 meses depois. Falta de experiência conjugal, a gente não sabia nem discutir. Agora a gente aprendeu, gente, a gente está discutindo bem aberto. Nesse momento a gente está discutindo. A gente evoluiu. Mas as brigas eram sempre ameaça para o divórcio. Eu tinha pronta sempre uma mala imaginária na minha cabeça. Eu, filho de pais divorciados, eu achei que meu casamento ia durar 10 anos. Eu não estou brincando. O casamento dos meus pais durou 10 anos. E eu achava que meu casamento terminaria aos 10. Vocês não imaginam como eu sofri no 9º ano de casamento. E aquilo ficou na minha cabeça de um jeito, e eu era muito criança, muito imaturo, até os meus 30 anos de idade. Hoje, com 31, eu consigo ver isso. Aos 30 anos de idade, depois eu vi, meu Deus, Viviane esteve com um adolescente. A minha cabeça, a minha forma de ver as coisas, meu narcisismo, era tudo muito infantil. Então as discussões eram muito, muito, muito difíceis. Isso era uma coisa que prejudicava bastante o nosso casamento. Mas nós fomos protegidos pelo nosso compromisso um com o outro e o nosso compromisso com Deus. E nesse compromisso a gente resolveu se proteger de algumas coisas. A gente passou a se proteger de um e de outro, estabelecendo regras. A gente não fala a partir de um certo tom de voz. Se começar aí, vai começar a ter grito. A gente não vai fazer comparação com pai e mãe. A gente não vai discutir tarde da noite, etc. Isso foi nos ajudando. E a gente foi se protegendo de gente mal resolvida, de gente que queria estragar. E uma coisa que nos ajudou muito também foi o respeito que a gente tinha um pelo outro. O casamento, queridos, precisa resistir à plantação, mas não só resistir. O casamento precisa melhorar com os anos, e isso é possível.
Eu conheço pastores que casaram, envolveram-se em plantação de igreja e são hoje mais felizes do que no início. Então existe sim essa possibilidade, e isso é uma coisa que acontece não por acidente, mas por intenção, por empenho. Então a gente tomou essa decisão, nós vamos proteger o nosso casamento e vai se tornar melhor com os anos. A gente cuidou de nós, a gente cuidou do casamento e aí a gente também cuidou dos nossos filhos. Antes da gente passar, uma coisa que já foi dito aqui. Ontem o Larry disse uma coisa que ele disse várias coisas que eu gravei, mas uma me marcou bastante, que os filhos precisam de pais com bons casamentos, porque isso traz segurança. Segurança. E ele contou a história do pai e da mãe, que se fossem afogar, eles se salvariam e deixariam os filhos. Queridos, não é só bom para os filhos um bom casamento, é bom para a igreja. Quando a igreja percebe que o pastor e a sua esposa têm um casamento sólido, o povo descansa, porque eles percebem que a história deles é uma história para sempre, e a relação deles com esse casal fica repousada nesse comprometimento de longa duração. Então, um bom casamento é uma das melhores coisas que nós podemos dar para a igreja que está sendo cuidada. E aí nós cuidamos dos nossos filhos também, nós protegemos os nossos filhos da igreja. Historinha de Camila. Eu tô lembrando, Fabrício me fez lembrar de uma história, quando há uns 17 anos atrás, nós fomos para uma conferência lá em Goiás, e aí deixei meus filhos na casa da minha mãe. Quando eu fui buscar, a minha mais velha tinha 5 anos, o caçula tinha 4, eu botei eles dentro do carro, e a primeira coisa, quando ela entrou no carro, que ela falou, mãe, vovô não é um bom marido para vovó. Quando ela me contou isso, eu falei, meu Deus, meus sogros vão fazer 40 anos de casamento, será que ele está batendo na minha sogra agora? Eles são tão apaixonados. Falei assim, minha filha, mas o que aconteceu? Por quê? Ela falou, mãe, vovó fica fazendo tudo, ele fica só sentado vendo televisão. Falei, aí deu uma aliviada. Falei, ela isso entendeu, até eu faço né? De vez em quando. Isso nem é pecado. Ela estava acostumada com casa, a gente sempre dividiu tudo e compartilhava tudo, e ela estava acostumada a ver o pai ajudando. Ela achou aquilo um absurdo. Aí eu falei, minha filha, eles vão fazer 40 anos de casado, não mexe nisso não. Vamos deixar do jeito que está. Gente, às vezes os dois quebram um pau, vergonha alheia. 5 minutos depois, amorzinho? Amorzinho, falei, eu chego lá. Eles discutem intensamente, fica todo mundo roendo as unhas. Daqui a pouco eles estão lá, saindo de mão dada. Falei, a gente chega lá. Nós decidimos então que plantaríamos uma igreja que seria bom para os nossos filhos. E fizemos isso, nós conseguimos poupar os nossos filhos do fardo de ser filhos de pastor. Nunca usamos com os nossos filhos o argumento, vocês têm que fazer isso ou aquilo, porque vocês são os filhos do pastor. Nunca. Eles nunca carregaram o fardo que era nosso. A gente não deixou que a igreja cobrasse dos nossos filhos um posicionamento que não fosse cobrado de todas as outras crianças. Isso nunca aconteceu com eles. É uma coisa importante, é que a gente percebe que às vezes o chamado do pastor se torna o chamado da esposa do pastor, embora a gente saiba que ela também tem que ter um chamado, mas o nível de cobrança, ele é colocado no mesmo patamar para a esposa e para os filhos. E por isso, a revolta de algumas crianças e depois de adolescentes, porque não suportaram o legalismo, não suportaram o peso de um chamado que nem era deles. Os nossos filhos são chamados por Deus para serem nossos filhos, e não pastores da igreja ou pastores mirins. Então a gente, de forma muito consciente, posicionou muito claramente, amorosamente para a igreja que os nossos filhos eram pessoas normais, crianças normais da nossa própria comunidade. E a gente nunca permitiu que isso fosse feito de uma outra forma. Nós nunca usamos o argumento, porque você é filho do pastor, tem que ser desse fardo, eles nunca carregaram isso. A quarta regra. Nós cuidamos da igreja também. A gente não só protegeu a nossa família da igreja, como a gente protegeu a igreja da nossa família também. Isso foi uma coisa dolorosa, difícil. Para falar a verdade, eu nem sei se a gente já conversou isso abertamente com alguém, agora estamos falando para vocês, mas a gente sabe que vocês não vão contar para ninguém. Mas a gente teve que cortar na carne de uma forma muito forte, muito pessoal. No início da plantação, a gente está muito vulnerável. No início dos trabalhos, tudo afeta demais, tudo atinge muito profundamente. São pessoas, às vezes, inexperientes, que estão diante de um trabalho grandioso. A gente tem uma recepção de pessoas que vêm mal resolvidas de outras igrejas, querendo dar direção. Falta a nós ainda uma identidade sólida, falta a nós a experiência e os recursos de toda a natureza. Então a gente vai sofrendo com algumas coisas. E aí o que acontece? Vamos proteger a nossa família da igreja e a igreja da nossa família. Início de igreja, toda ajuda é bem-vinda. E normalmente os que chegam para ajudar são os consanguíneos, são as pessoas que chegam no dia a dia, junto das nossas dificuldades. Então a gente recebe essa família que diz, olha, deixa que eu cuido disso, deixa que eu trago meu dízimo para cá, deixa que eu resolva aquela situação, e isso ajuda demais, mas
Isso também pode ser motivo de maldição, de grande aborrecimento, porque para dentro da igreja vem a informalidade do convívio, junto com a necessidade de organização, e a geografia da igreja é bem diferente da geografia familiar, e aí os papéis começam a se confrontar, a consanguinidade começa a atrapalhar. Então, como é que a gente vai pastorear, corrigir, contrariar irmã, cunhado, cunhada, sem afetar o almoço da semana, do final de semana? Como é que a gente faz isso? Olha, eu quero conversar com você, porque sempre foi Zequinha, agora é o pastor José. Aí você bota o chapéu de pastor José, o Zequinha, a pessoa vai te ver como Zequinha. Aí você diz, olha, na igreja a gente tem que ter essa postura, e aí fica aquele negócio mal resolvido, e no domingo você vai sentar, você vai orar, a pessoa nem concorda, hora de olho aberto. Mela tudo, mela tudo. E chegou uma hora na nossa igreja em que a gente teve que fazer uma escolha. Houve um momento da nossa história em que a gente teve que escolher, ou isso aqui será um clã familiar, em que nós teremos duas constituições, uma para o povo e outra para a nossa família, ou nós vamos ter que ter uma igreja. E a gente optou pela igreja, e foi extremamente difícil. Foi um tsunami, isolamento familiar, incompreensão, mas sabe o que nos ajudou nesse momento? Sabe o que ajudou? A gente decidiu proteger a nossa família. A gente protegeu, a gente, falando francês com vocês, a gente decidiu proteger um ao outro. O que ajudou é que a gente estava no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Nós entendemos que era mais importante. E tomamos essa decisão juntos. Vamos dividir, e olha, gente, tanto da minha família quanto da família dela. Nós não tínhamos nem para onde correr. Nós não tínhamos nem para um lado para o outro. Tanto um sobrenome quanto o outro estavam com problema. E agora a gente toma uma decisão, mas em acordo, dizendo, vamos comprar essa briga. A gente conta com a proteção de Deus, e compramos. Fomos isolados, foi difícil, porque estava todo mundo sendo pego de surpresa, a família toda, não éramos só nós, e todo mundo fazia as melhores coisas, as piores coisas, com a melhor das intenções, e isso foi muito complicado, mas foi um momento que nós exercemos a coragem que Deus nos deu, e nos ajudou a perseverar o fato de estarmos ligados um ao outro. Depois de seguir essa cartilha, gente, a gente chegou à conclusão do seguinte fato: funciona. Funciona muito bem. Foi muito bom para a gente ter cuidado da nossa individualidade, foi muito bom ter cuidado do nosso casamento, dos nossos filhos, foi muito bom ter cuidado da igreja. A gente só tem coisa boa para contar para vocês do processo todo de igreja de plantação. Nós, individualmente, pela graça de Deus, crescemos, o nosso casamento só melhorou. Os nossos filhos passaram por uma fase complicada na adolescência, mas não revoltados com a igreja, tentando entender quem eles eram em Jesus, qual era o relacionamento pessoal deles com Deus, se acertaram, estão como adultos dentro da igreja, servindo do jeito deles. Tudo foi funcionando, a igreja crescendo. Pela misericórdia de Deus, a igreja nunca decresceu. E a gente, num momento maravilhoso da igreja, compramos o terreno do lado, tudo funcionando muito bem, a cartilha dando 100% certo. E aí, gente? E aí nós entramos numa crise enorme, enorme. E aí, individualmente, entramos nessa crise. Eu, pessoalmente, entrei numa crise assim, eu não aguento mais, eu não quero mais ir na igreja. Eu vou trabalhar, eu sei que é certo, mas eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais estar lá. Eu sei que a coisa é boa, eu não tenho o que reclamar, mas eu não quero mais estar lá. E me batia uma culpa enorme, porque eu fui criada dentro da igreja e servir ao Senhor era tudo. E a minha vida só tinha dado certo, eu estava reclamando de barriga cheia. E eu não tinha coragem de admitir isso para mim, nem para Deus, nem para a Fabrine. E me levou um tempo para tentar entender o que estava faltando, por que eu não estava satisfeita, por que eu estava tão assim distante, por que eu estava querendo largar tudo. A gente estava conversando com o Diego e com a Aline outro dia, e eles perguntaram assim, gente, vocês alguma vez já pensaram em largar a igreja no ministério? E aí eu falei, largar a igreja nunca, a igreja é filho, a gente não larga a igreja. Mas largar o ministério já pensamos várias vezes. Queremos abandonar tudo. E aí eu entendi uma coisa muito importante nesse meu momento de introspecção de o que está acontecendo. Eu entendi que me faltou reconhecimento, que eu subestimei a minha necessidade de dizer, muito bom, serva boa, serva fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o mundo te colocarei. Faltou isso para mim. Faltou o tapinha nas costas. Desculpa eu estar sendo sincera com vocês, pode parecer muito fútil,
Mas faltou para mim entrar na igreja e ser reconhecida, não como a esposa do pastor, não, mas como Viviane, que esteve aqui desde o início, que plantou, que ama essa igreja, que ama essas crianças, que ajudou essa igreja a ser reconhecida, que botou do zero até onde estamos hoje, um departamento infantil, com 200 crianças, que é elogiado na internet, na cidade, que as pessoas conhecem. Me faltou isso. Eu amei sempre o Senhor acima de todas as coisas, amo ainda profundamente. Mas eu fui muito sincera e falei, Senhor, por mais que eu te ame, está me faltando ouvir de Ti. Muito bom, muito bom. Isso foi um desafio muito grande, mas foi um reconhecimento e foi uma parte boa na minha vida, porque a gente pôde partilhar isso e fomos resolvendo essa questão. Mas Fabrício também estava na crise particular dele. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo que Viviane mergulhou nesse desânimo, porque ela queria mais reconhecimento dos irmãos, da igreja, porque ela sempre trabalhou muito em off. Eu estou com 46 anos hoje, e você achava que era 31, é 46 mesmo. E eu, aos 39, mergulhei numa crise. Eu me peguei no início dizendo assim, meu Deus, eu tenho 39 anos, o reverendo Antônio Elias foi pastor até os 98, como eu vou aguentar? Eu ficava vendo os pastores mais velhos, John Piper, como ele aguentou, como Keller aguentou. É muito pesado. E eu comecei a ter uma certa ansiedade, porque eu só tinha 39 anos. E como ela falou, tudo pela graça de Deus dando certo. Tudo, até livro que eu não imaginava que ia sair, saiu. E junto disso eu me sentindo culpado diante de Deus, reclamando de barriga cheia. A igreja crescendo, as coisas acontecendo, envolvido com o CTPI que me abençoa tanto, e aquilo foi piorando, porque junto do medo de não conseguir chegar do outro lado com fôlego, como é que eu vou aguentar a igreja por mais tantos anos? Aguentar bem, porque eu preciso acreditar no que eu estou fazendo, eu não faço só, eu preciso crer naquilo. Aí que a coisa piorou, gente. Eu comecei a achar que meu trabalho era inútil. Eu comecei a achar que o que eu fazia era muito menos importante que aquilo que os médicos da minha igreja faziam. Eu comecei a me sentir muito mal, porque eu via que quem era advogado, quem era médico, quem era juiz, quem era delegado, quem era professor universitário, tinha muito respeito na própria igreja. E eu pensando, meu Deus, a sociedade me odeia, porque quando vem um Fabrini, eles veem um cifrão, um larápio, alguém que nunca estudou, desnecessário. Igreja para quê? Pastor só está interessado em tirar coisas dos outros. Eu falei, Deus, onde eu me meti? Onde eu me coloquei? E eu comecei a pensar em outras coisas, comecei a me ver em outros lugares, com tudo dando certo, com as pessoas elogiando, com as pessoas enchendo, com gente sentando na escada para ouvir a palavra, com um casamento bom, com filhos abençoados, com tudo sendo feito, mas o coração insatisfeito. E o pior, veio mais um golpe na nuca. Veio, será que aguenta esse tempo todo? Segundo, meu trabalho não vale de nada, eu sou um pastor, ninguém reconhece isso. E o pior, veio mais uma coisa. Estou que nem um eletricista que foi lá em casa reclamar da secretária da igreja, que brigou com ele, pastor, 3 coisas aqui que a gente não pode. A, B, e a terceira eu confesso que eu esqueci. Então, estou aqui tentando lembrar a terceira coisa que piorou a situação aqui. Sim. Eu orei a beça aqui agora por dentro, falei, Senhor, me lembra a terceira. Eu olhei para o meu cenário, para o meu horizonte, e percebi que eu não gostava mais de ler alguns autores, que aquilo que eu tinha estipulado como pastor, eu tinha alcançado, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu tinha ido além do que eu imaginava. Eu olhava para a minha biblioteca, dezenas de livros não lidos, comprados há 15 anos atrás, e falei, eu não quero mais ler isso. O que aconteceu comigo? O que está acontecendo com a minha vida? Eu perdi o chamado. Eu não quero mais ler fulano, não quero mais ler isso, não quero mais, porque eu não tenho vontade. Pegava, chato. Não aguentava aquilo. E aí, queridos, eu fui vivendo um momento muito difícil, querendo fugir, me envolvendo pouco, não indo aos lugares, fazendo o necessário.
porque eu queria fugir. Eu pensei até, queridos, em mudar para um lugar distante do mundo para entregar móveis enquanto tivesse força. Foi o que veio na minha cabeça. Eu vou trabalhar para uma empresa que entrega móvel. Não sei por que veio isso na minha cabeça, mas foi isso. Podia ser uma coisa mais leve, né? Eu vou ficar quem eu vou ser? Só Fabrini, só. Não quero mais pensar em problema de ninguém. Não quero mais ser alguém que diz o que é certo e errado. Não quero que as pessoas fiquem me olhando, esperando o que eu diga. E não quero andar na rua me envergonhando de mostrar as coisas que com um trabalho honesto conquistei. E afinal de contas, esses advogados, médicos, engenheiros se sentam aqui para me ouvir, meu pai. O que está errado? E aquilo, queridos, foi mostrando a minha humanidade, a minha fraca humanidade. E aí Deus, com muita paciência, me disse o seguinte: Fabrini, eu estou daqui de cima te vendo, eu não mudo, mas você muda. Eu te vejo em todas as fases da vida, você é que não se entendeu nessa nova fase da sua vida. As referências se esgotaram porque você não tem mais 25 anos de idade. Os sonhos estão mudando porque, com minha ajuda, eu te ajudei a chegar a alguns lugares. E aí, queridos, em que momento nós estamos? Momento de entendermos o amadurecimento, de lidarmos bem com quem nós somos. Eu vou chamar aqui, senão eu fico sozinho aqui, falando aqui, ela sabe. Eu sei, pastor com microfone é um problema. Nós entendemos uma coisa que um pastor disse depois que celebrava o seu aniversário de 52 anos de casamento. Esse pastor disse para sua esposa: querida, ao longo desses 52 anos, você esteve casada com 5 homens diferentes. Com 5 homens diferentes. E é muito bom quando a gente entende a nossa nova fase. Por quê? Porque quando eu entendi que há tempo para todas as coisas, inclusive um tempo para ser um tipo de pastor, eu entendi, o chamado permanece, o fogo continua, eu só preciso voltar o meu carro para outra direção. E Deus nos despertou, sabe para quê? Para a replantação da igreja plena. No nosso coração, nós estamos replantando a nossa igreja. E agora, minha esposa. É tarde de revitalização hoje, né? Estamos falando sobre revitalização da família, e aí foi dessa forma que Deus nos revitalizou. Em primeiro lugar, Ele fez com que a gente entendesse Mateus 15, 29, e é lá a passagem sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E lendo aquela passagem ali, eu falei assim, mas eu conheço essa passagem há tanto tempo, o que isso tem de novo para mim? E Deus foi me falando ali, olha essas pessoas que estavam aí há 3 dias aos pés de Jesus. E nós estamos há alguns anos aos pés de Jesus. Essas pessoas largaram tudo e foram ouvir Jesus, e nós largamos tudo e fomos servir ao Salvador. Estávamos lá vendo Deus manifestando, estamos ainda vendo Deus manifestando cura e libertação e mudança e nos agraciando e nos maravilhando com aquilo, com tudo. Contudo, aquelas pessoas estavam ali também morrendo de fome. E foi meio isso que o Senhor falou para mim. Eu estou com pena de você, Viviane, porque apesar de tudo isso que está acontecendo na sua vida, você ainda tem algumas fomes que não foram saciadas. E isso não é pecado. Não é pecado. Não é pecado a gente estar servindo a Deus, se agradando das coisas e dizer, mas ainda, Senhor, falta um quezinho aqui, falta uma coisinha ali. E o Senhor falou, eu vou saciar essa sua fome, fica tranquila, senta aí. Vou multiplicar o que você tiver. Vou multiplicar o que eu quiser. E você vai sair daqui saciado. E Deus tem feito isso conosco. Como o Fabrini falou, Ele nos deu a replantação da igreja. A gente está começando tudo de novo, porque a gente comprou o terreno do lado, vamos multiplicar, vamos duplicar fisicamente, mas sabe-se lá o que isso quer dizer espiritualmente, emocionalmente. E aí Deus disse para a gente, vou dar um outro filho para vocês. E eu tive um sonho, mais louco, gente, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente estava em casa, brincando com os nossos filhos, né, na cama, no meu sonho eles ainda eram pequenininhos, e de repente apareceu um pequenininho, bem menorzinho, que era moreninho, que era diferente, porque a nossa filha mais velha ela é bem morena, ela está com 22, mas o nosso caçula com 21 é bem branquinho, e tinha um menino moreninho, e eu olhava para aquele menino e falava assim, gente, ele vai dar muito trabalho, olha como é que ele é vivo, como é que ele é esperto, e vai dar trabalho. E Fabrini chegava e começava a brincar e falava, ai amor, não mexe nele não, deixa ele dormir, porque ele vai dar muito trabalho. E ele levantava, saía subindo, mexendo na coisa, subindo no armário, e eu falava, meu Deus, esse menino vai dar muito trabalho. E o meu coração queimava por aquela criança. Aí eu acordei e falei com o Fabrini, amor, tive um sonho que a gente teve um terceiro filho. Ele falou, meu Deus do céu. Eu comecei a fazer oração de quebra, mas não, 3 não. Ele não fala isso.
Falei, mas não é um filho, uma criança, não, é a nossa nova igreja. Deus está nos dando um novo filho. E é isso que está acontecendo. Nós estamos felizes de novo com a geração de um novo filho. Estamos muito animados, muito renovados, revitalizados por Deus. Ainda tendo que trabalhar algumas coisas, mas agora já sabendo quais são as nossas novas fomes, para a gente poder chegar lá de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável. E o que é mais lindo é que Deus disse: eu entendo que seu coração caído deseje essas coisas seculares. Eu entendo que você é humano. E eu entendo que você busque. Mas Ele me levou ao entendimento, Ele me levou ao sentimento, Ele aquietou meu coração quando me fez ver que tudo aquilo que eu preciso de reconhecimento eu tenho na cruz. A cruz não deixa dúvida alguma de que eu valho muito para Deus. Jesus Cristo é a maior prova do valor que eu tenho. Ele ter morrido na cruz por mim foi maravilhoso. E aí, queridos, foi um testemunho dos nossos momentos, de algumas meninices, de algumas coisas que surgiram em nosso coração, que nós jamais esperávamos que fossem surgir, mas o que mostra que o nosso chamado é dinâmico e que é muito importante a gente se conhecer e a gente assumir as fases e entender que desistir a gente não pode. Porque Deus nos surpreende assim, num estalo de dedo, numa virada de esquina. A gente vai andando por uma estrada estreita e de repente, quando a gente pensa que tudo vai acabar no beco sem saída, Ele abre um portal novo e uma estrada larga se abre. Então nós estamos hoje nessa estrada larga, felizes da vida, com Deus, crendo que a partir de agora, indo para os 50, nós dois vamos viver uma nova fase da nossa vida, desfrutando melhor, com mais maturidade do Deus que nós temos e do chamado que Ele nos deu. Dá tempo, eu tenho 7 minutos para contar um testemunho? Eu estou ouvindo, conta. Posso? Deixa eu dar um testemunho aqui rapidinho. Há alguns anos atrás, o Michael Gorin convidou os diretores do CTPI para visitarem o seminário dele nos Estados Unidos. Ele estava criando um novo estilo de ensino, foi fascinante. Mas quando eu fui para lá, eu, a Agreste, o Renato também foi, eu estava num período de esgotamento, eu estava exausto, cansado. Eu fui por força de compromisso. E saindo de Phoenix, no estado do Arizona, eu tinha que fazer um voo para Miami. E aí eu no corredor passei em frente a uma banca de jornal e tinha um Novo Testamento lindo, com uma capa linda, eu comprei pela capa. Peguei aquilo, enquanto eu chego muito cedo no aeroporto sempre, comecei a ler e me dei com um texto de Mateus capítulo 7, verso 9. Pode, por acaso, quando um filho pede ao seu pai um pedaço de pão, lhe dar pedra? Ou quando o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma cobra, uma serpente? Ora, se vocês que são bons sabem fazer coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Eu li aquilo, saguão cheio, e aí eu senti o Espírito Santo no meu mais profundo cansaço com o ministério dizer o seguinte: meu filho, eu te dei o ministério, eu fiz você sonhar com o ministério. Se os seus dentes estão quebrados, se você está envenenado, não foi eu que te dei isso. Eu jamais te daria o ministério para quebrar você. Eu jamais daria o ministério para matar você. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar às coisas básicas da vida. E ali, queridos, eu chorei copiosamente. Quase ligaram para o 911 para perguntar: olha, tem um sujeito estranho aqui que está soluçando. E detalhe, depois dessa fala confortadora, marcante, foram ainda alguns anos de sofrimento. Então Deus vai cuidando da gente pelo deserto, Ele não larga da gente e não tira a gente da fornalha enquanto a gente não cumprir tudo aquilo que Ele sabe que a gente precisa cumprir. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, gente. Deus Obrigado abençoe pela vocês. oportunidade. Deus abençoe.